Muito bem, gente, vamos começar aqui o programa falando de fase vermelha. Assim ficou todo o estado de São Paulo durante o fim de semana. Restaurantes, parques, shoppings e outros comércios foram obrigados, mais uma vez, a fecharem as portas na tentativa de frear o avanço do coronavírus. Os impactos sobre a decisão a gente confere agora na reportagem da Beatriz Manfredini. O fim de semana foi de portas fechadas em todo o estado de São Paulo. Desde as 8 horas da noite de sexta-feira até as 6 horas da manhã de hoje, apenas o funcionamento de serviços essenciais estava permitido. Restaurantes, shoppings, parques, academias e o comércio de rua tiveram de fechar as portas, podendo funcionar apenas por delivery. Já os supermercados, padarias e farmácias abriram normalmente. A decisão foi tomada pelo governo de São Paulo em uma tentativa de frear o avanço da Covid-19 no estado. Com tudo fechado, o jeito foi curtir ao ar livre. Muitas pessoas aproveitaram os dias quentes para passear e fazer exercícios, como o comerciante Mohamed Ali Bazé. Aproveitando caminhando, dando alongamento, e fortalecendo, nossa vitamina, D, comendo coisas naturais, para ficar forte aí contra esse vírus. Mesmo cumprindo as regras do governo, a gerente de produção Rafaela de Aguiar Morgado diz discordar do fechamento. Acho que o comerciante vai sentir muito, com essa crise. Precisa estar aberto. Acho que as pessoas têm que seguir um protocolo, porque se fechar, a gente quebra. De acordo com a gestão Dória, a etapa mais restritiva do Plano São Paulo vale por 24 horas somente aos finais de semana e feriados. Já durante a semana, a fase vermelha vigora por 10 horas seguidas, das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. As restrições valem até o dia 7 de fevereiro. Depois, serão revisadas pelo governo estadual. Tá aí a reportagem da nossa Beatriz Manfredini. E agora sim, Joel Pinheiro da Fonseca, para a sua tristeza. Paulo Figueiredo Filho está aqui conosco, nos ouvindo, com imagem boa, tudo certo. Fala, Paulo, bom dia. Bom dia. Parece que o jogo mudou, não é mesmo, Joel? Você sabe o que aconteceu na sexta-feira, né? Você sabe o que aconteceu? Eu ouvi dizer que foi um tal de pavão misterioso que teve aqui, que tirou do ar. Derrubou o Joel. Caramba! Você sabe de alguma coisa, Paulo? Não sei de nada, não tenho nada a ver perfeitamente. É bom não, saber. Eu não tenho amigo nas Big Techs, então não adianta. Muito bem, gente. Olha, enquanto todo o estado de São Paulo, incluindo a capital, enfrentava a fase vermelha, o prefeito Bruno Covas aproveitou o sábado de licença para assistir a final da Libertadores no Maracanã. Após ver o time dele, o Santos, derrotado pelo Palmeiras, o prefeito teve que enfrentar uma enxurrada de críticas nas redes sociais por ter fechado a cidade e ter ido assistir ao jogo. Ainda assim, Bruno Covas acha que estava no direito dele, né, Paulinha? Pois é, isso deu o que falar, porque, enfim, pegaram a imagem do Bruno Covas, isso começou a viralizar na internet e as pessoas começaram a fazer esse comentário, né? São Paulo fechado, em fase vermelha, e o prefeito da cidade indo para o Rio de Janeiro. Sim. Ele que estava também passando por umas sessões de radioterapia, ele faz tratamento para um câncer, então se expondo ali, né? Gente, é uma plateia de futebol, tem bastante gente, tem as medidas, mas enfim, ficaram questionando bastante essa questão dele estar ali, depois a gente ficou sabendo com o filho, né? E aí, no domingo, o Bruno Covas achou por bem fazer um post no Instagram dele, falando o que é que ele pensava a respeito de toda essa polêmica. Então, ele disse assim, vamos conferir o post, né? Tem o campo ali da partida, o Santos perdeu, Palmeiras venceu a Libertadores, e ele escreveu: depois de 24 sessões de radioterapia, meus médicos me recomendaram 10 dias de licença para recuperar as energias. Isso foi até a última quinta. Resolvi tirar mais 3 dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com o meu filho. Fomos ver a final da Libertadores da América no Maracanã, um sonho nosso. Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, mas a lacração da internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu, é usufruir de um pequeno prazer da vida. Mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Todos dentro do estádio poderiam estar lá, menos eu. Quando decidi ir ao jogo, tinha ciência que sofreria críticas. Mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho,
pago com a consciência tranquila. Aí também muita gente lembrou daquele momento em que o Dória, no fim do ano passado, foi para Miami. E aí também começaram a ter várias críticas em relação a essa viagem do Dória. E o Dória até cancelou a viagem, enfim, acabou voltando e tal. E aí fica a pergunta, tudo bem o prefeito de São Paulo estar nesse jogo com o filho ou não? Realmente pegou muito mal e ele poderia ter se poupado dessa. E um fato que chamou a atenção dessa partida também, Paulo, foi que a Conmebol, que é a organizadora da Libertadores, ela colocou esses 8 mil torcedores... Tudo no mesmo lugar, no mesmo setor. Eu entendi isso também. Né? Maracanã gigante, enorme, para 50, 60 mil pessoas, não sei qual que é a capacidade ali do Maracanã, mas tudo ali, todo mundo juntinho, quer dizer... Não tem sentido, não tem lógica nenhuma, né? Bom, gente, comércio fechado, prefeito no Maracanã, como é que fica o sentimento do comerciante aqui de São Paulo neste momento? Por isso, nós estamos ao vivo agora com o empresário Rodrigo Alves, dono do tradicional restaurante paulistano Ponto Chique, que em forma de protesto reabriu as lojas contrariando a decisão da prefeitura. Rodrigo, bom dia, tudo bem com você? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeiro, eu queria saber de você o que te levou a tomar essa decisão de abrir o seu restaurante, mesmo com a determinação da prefeitura do fechamento. Bom dia, Paulo, todos do Morning Show. Sou fã de carteirinha aí, assíduo, ouvinte. E, na verdade, nós estávamos conversando com o governo do estado desde a sexta-feira retrasada, tentando mostrar que a decisão de fechamento da cidade de São Paulo era uma decisão equivocada, que ia gerar fluxo para a praia, que ia gerar festas clandestinas. Mas, lógico, nós somos cumpridores da lei, cumprimos e fechamos o comércio, os restaurantes, mesmo numa situação tão desesperadora que todos nós estamos. E a hora que eu estava assistindo o jogo, sou um palmeirense e de repente, a hora que eu olho na internet e vejo a foto do Bruno Covas no estádio do Maracanã. Eu juro que eu comecei a ter um suador, que eu comecei a suar frio, comecei a ficar realmente fora da indignação que isso me gerou de vê-lo fora da cidade de São Paulo, fora do estado de São Paulo, num jogo de futebol. E a única alternativa que eu tive, que eu vi, foi abrir as lojas, em protesto. Não porque eu sou descumpridor da lei, mas em forma de protesto. E aí, abrimos no sábado e abrimos no domingo. Perfeito. E esse protesto que você realizou, ele vai se repetir também no próximo final de semana ou não? Nós temos a fé e a confiança de que o governador vai rever, o João Dória vai rever essa posição. Não faz sentido manter esse fechamento no final de semana. Temos realmente grande esperança que poderemos funcionar. Não será necessário ninguém se esconder. Nenhum comerciante vai precisar se esconder. Mas, mesmo isso não acontecendo, é lógico, nós cumprimos a lei. Nós somos empresários, coloco no protesto, era minha foto, minha cara na frente do restaurante, ninguém estava abrindo em descumprimento civil. Mas como um protesto, mesmo como uma indignação. Perfeito. Eu queria que vocês, Paulo Figueiredo, Joel e Zé Maria Trindade, comentassem um pouco a respeito dessa situação aí do fechamento do comércio aqui em São Paulo no final de semana, da ida do prefeito Bruno Covas ao Maracanã. Enquanto isso, o Rodrigo continua aqui com a gente, caso ele queira também fazer algum comentário a respeito. A gente tem a participação de um comerciante aqui no Morning Show. E você começa, Zé, o que você achou dessa história toda? Olha, isso aí é o tradicional de faça o que eu falo e não o que eu faço. Ficou muito evidente, né? É comparável, hoje está muito perigoso, já quase Guimarães Rosa que fala, o personagem lá de Adorim, dizendo que viver é perigoso. É sim, prefeito. Viver está perigoso, porque é preciso tirar as máscaras. Não se pode mais dar uma bobeira dessa, porque as imagens estão para todo lado, né? Então, ele fechou a locomotiva, o governador e o prefeito fecharam a locomotiva econômica do país. São Paulo puxa o país economicamente e puxa também em hábitos e decisões.
Veja bem que esse enquadramento por cores e tal, isso foi copiado em vários estados e municípios. Por quê? São Paulo adotou. Então, situações assim também são adotadas em outras regiões. Agora, isso aí parece o nome de um filme, né? Fechou a cidade e foi para o estádio. Não se pode. É parecido, Paulo, com um funcionário que entra com um atestado médico e aí o patrão abre a mídia social, está ele lá no Facebook curtindo com um atestado médico apresentado no RH e está lá curtindo praia, curtindo o estádio de futebol. Quer dizer, é a mesma coisa. Um governante, ele tem que dar exemplo, ele é obrigado a dar exemplo. Esse caso aí, ele é tradicional do faça o que eu falo e não o que eu faço. Então, não é só a vontade própria do prefeito, é dar o exemplo. Esse fechamento, eu considero o vírus perigoso, não sou negacionista, mas esse fechamento, ele é esquisito demais e um enfrentamento errado. O enfrentamento certo é isolar o infectado. A ONU agora vai em Wuhan, só um ano depois, descobrir o paciente zero e de onde saiu o vírus. É isso aí, isso é bíblico, é procurar o infectado e isolar o transmissor. Agora, fechar o comércio, fechar um estado como São Paulo é de uma irresponsabilidade que a gente custa a acreditar. Se me falassem isso anos atrás, eu faria não, nem ficção isso aconteceria. Perfeito. Joel, o que você achou disso? Quando um líder ele exige sacrifícios da população, às vezes essas coisas acontecem. Um líder precisa exigir sacrifícios da população, como foi ao longo aí de 2020, enormes sacrifícios feitos pelo setor de serviços, pelos restaurantes e pelas pessoas de maneira geral. Todos nós, tenho certeza, sentimos na pele muito do que nos foi exigido pelo esforço de isolamento. Mas quando um líder exige isso, ele precisa dar o exemplo. Ele precisa mostrar que ele está no mesmo barco de todos nós. E não de que ele vive num mundo à parte, que não arca com custo nenhum, enquanto toda a população sofre pelas medidas que ele colocou. Foi, assim, um erro crasso do Bruno Covas, e até entendo, do ponto de vista pessoal dele, ele está com câncer, a gente sabe que a coisa é séria, entendo perfeitamente o lado humano da situação, mas como prefeito, se ele continua prefeito da cidade, então ele deveria sim dar o exemplo. É muito ruim, é muito desmoralizante, até para o esforço que ele quer fazer. E eu queria colocar uma pergunta também. Eu vejo que diversas cidades, diferente de São Paulo, têm medidas para ajudar no combate ao contágio com os restaurantes. Por exemplo, Nova York botou mesas nas calçadas, que parece fazer todo sentido, é céu aberto, é uma coisa que vai restringir muito mais o contágio do vírus. Eu queria perguntar então, Diogo, se... Rodrigo, se existe do setor de restaurantes propostas também, o que poderia ser feito para continuarem abertos, como a gente sabe que é tão importante, mas com que medidas poderiam mitigar ainda mais o contágio, se existe esse tipo de discussão. Vai lá, Rodrigo. Joel, o restaurante está seguindo diversos protocolos, né, que sempre foram necessários pela segurança alimentar e acrescentamos mais itens de segurança. Tanto que nenhum dos meus colaboradores, desde a reabertura dos salões, em julho, eu não tive nenhum caso de contaminação. Lógico, para ter sido assintomático. E a gente vê esse próprio fato de não poder usar a calçada, não poder ao ar livre. Fazem 11 meses que a gente vem discutindo isso com a prefeitura, com o governo do estado. Não faz sentido. O problema é que sempre quando você vai colocar essa discussão, a resposta é o centro de contingência. Eles, não sei quem é, eles não concordam. Não, nós não conseguimos convencer eles. E não tem um diálogo, a gente não consegue mostrar o que efetivamente está dando certo, como que nós controlamos. Então, eu tenho absoluta certeza que dentro dos restaurantes, os clientes, os colaboradores estão muito mais seguros. Com máscaras, com face shield. Por isso que nós não vemos sentidos, né? Perfeito. A hora que fecha o comércio, aquele colaborador, ao invés de estar cumprindo esses protocolos, provavelmente ele estará na festa do pancadão, estará curtindo, vai descer para a praia. Não só o colaborador, lógico, também os clientes, mas os colaboradores também. Perfeito. Paulo Figueiredo Filho, seu comentário. Se você também quiser fazer uma pergunta ao Rodrigo, fica à vontade.
Bom, em primeiro lugar, o Rodrigo disse aí que é nosso fã do Morning Show. Ô, Rodrigo, eu que sou seu fã, tá? Eu sou fã seu e de todos os empresários brasileiros que estão conseguindo manter as portas abertas e carregando o país nas costas, enquanto governantes insanos adotam medidas absolutamente insanas com a população. Agora, eu queria ser um pouquinho mais duro do que o Zé foi. O Zé fez o exemplo do funcionário que deu um atestado médico para faltar ao trabalho e depois foi visto nas redes sociais. Eu quero ser um pouco mais duro pelo seguinte: o funcionário que faz isso, ele não tem o poder de mandar fechar a empresa. O mais duro seria se o funcionário dissesse que está doente e mandasse fechar a empresa, e é isso que está acontecendo. Porque o Bruno Covas, que está indo para estádio de futebol, o governador João Dória, eles não são pessoas comuns, eles são pessoas com poder de imposição, de restrição. E numa boa, ele está dizendo, o discurso que ele está fazendo, eu tenho direito de ir ao estádio, é um momento muito, muito importante para um pai e filho, a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar os momentos. Perfeito, bem-vindo. Eu concordo plenamente com o senhor, a gente está dizendo isso há muito tempo, não dá para parar a vida. Agora, o seu direito de ir ao estádio de futebol não é mais importante do que o direito do Rodrigo de abrir o seu próprio negócio. O negócio que ele, com certeza eu falo isso como empresário, deu o sangue dele, dá o sangue dele para manter aberto. Mantém centenas de empregos, se não milhares, eu não sei exatamente quantos empregados ele tem, mas mantém centenas de empregos abertos. Agora, essa hipocrisia, isso é a definição de hipocrisia. Como o Zé Maria estava dizendo, é bíblico. Ele estava dizendo que é bíblica isolar o doente, eu estou dizendo que é bíblico a hipocrisia, Mateus 23:4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Bíblico. Vamos lá, vamos aqui para os Estados Unidos. O Joel estava falando dos Estados Unidos aí, falando de Nova York e tal. Governador aí de vocês em São Paulo veio aqui para Miami. Bíblico, vamos falar de Estados Unidos. Estou na Flórida. Sabe quais são as restrições para bares e restaurantes aqui na Flórida? Nenhuma. Se você for dono do estabelecimento e não quiser que os seus clientes usem máscara, nem isso você precisa impor. Quer saber como é que está a situação aqui na Flórida? Vou comparar. Ontem a Flórida teve 7 mil casos. Sabe quanto teve Nova York, que está praticamente fechada há um ano? Com todas as medidas, Nova York está uma coisa ridícula. Eu estive em Nova York agora recentemente. Só dá para comer na varanda, não sei o quê, todas essas restrições. Sabe quantos casos teve em Nova York ontem? 10 mil. População parecida com a da Flórida. A Califórnia, que fechou tudo. Olha que curioso. Na Califórnia, você vê que a hipocrisia não é uma coisa restrita ao Brasil. Na Califórnia, enquanto os salões de beleza estavam fechados, a líder democrata na Câmara, a deputada Nancy Pelosi, estava indo escondidinha, sem máscara, fazer a escovinha dela no cabelo, no salão que ela mandou abrir. Enquanto estavam todas as restrições para as pessoas se reunirem, o governador do estado, Gavin Newsom, estava fazendo festa na casa dele. Essa hipocrisia desses governantes que mandam fechar tudo, de novo, é bíblica e é internacional. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar os parabéns ao Rodrigo pelo seu ato. A gente teve também aqui nos Estados Unidos grandes heróis, teve gente indo armada com um fuzil para impedir que a polícia se atrevesse a chegar na porta de estabelecimento no Texas. Isso são os cidadãos tomando o controle. Eles trabalham para a gente, Rodrigo, não é a gente que trabalha para eles. Você tem alguma pergunta, Paulo? Se a gente tiver tempo, eu queria pedir ao Rodrigo... Bem rapidinho, por favor. Eu queria pedir ao Rodrigo que ele explicasse para as pessoas, que as pessoas muitas vezes acham o seguinte: o empresário fechou o restaurante, na verdade, ele é muito rico, só significa que ele está tomando menos champanhe, comendo menos caviar. Queria que, se ele pudesse, ele explicasse para a população o que significa fechar o restaurante. A folha de pagamento continua vencendo, mesmo com os funcionários afastados aí com as medidas do governo, elas não foram tão facilitadoras assim, os impostos continuam vencendo, tem prefeito e governador aumentando imposto. Explica aí para a população o que acontece. Fechou o restaurante, e aí? E mês que vem? Paulo, nós estamos numa tempestade perfeita. Digo meu próprio caso pessoal, quer dizer, eu estou com dificuldade de pagar a matrícula da escola dos meus filhos, enfim, apertando em todos os lugares, tenho 110 colaboradores, minha prioridade é o salário de toda essa turma. Essa é a minha prioridade. Agora, nós estamos com restrições, eu usei os benefícios do governo federal
no ano passado, então minha turma toda tem estabilidade agora de emprego. Agora, em fevereiro, começam as parcelas do Pronamp, né, que a gente pegou no ano passado. O ICMS, que eu todo mês preciso entrar com parcelamento para não ser protestado pelo Estado de São Paulo. Agora eu cheguei no limite de 7 parcelamentos em vigor, então eu tenho que agora quitar à vista. Os impostos da Receita Federal, que nós não conseguimos pagar o ano passado, já fui intimado para pagar até o final de fevereiro, só que para parcelar a gente tem que dar 10% à vista. Não tem, o bolso acaba, você não tem de onde tirar mais recursos. E veja que de tudo isso que eu estou narrando, o salário para o Estado, né, o trabalhador, o emprego formal, é o último da lista. Agora, sexta-feira vence a folha, como que todos nós vamos conseguir pagar? Será que não é a prioridade desses colaboradores de ter o dinheiro, de colocar comida dentro de casa? E todos já perderam renda, né? Desde o ano passado, então diminuiu muito as gorjetas, estão trabalhando dia sim, dia não. Rodrigo, deixa eu te agradecer aqui, a gente não tem infelizmente mais tempo para conversar, mas o papo foi muito bom, muito obrigado pela sua participação. Eu só queria fazer uma última pergunta, você já recebeu alguma autuação da Prefeitura pelo protesto que você fez? Paulo, ontem eu recebi os fiscais, a hora que eu mostrei que eu estava fazendo um protesto e o motivo, e a hora que os fiscais não sabiam que o prefeito estava também lá no jogo do Maracanã. A hora que eles viram as imagens, eles tiveram que sentar de tanta indignação também. Eles deram apenas uma orientação e foram embora. Ou seja, você não recebeu a autuação do qual eles foram lá, enfim, para fazer, é isso? Não. Perfeito. Rodrigo, deixa eu te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Parabéns aí pela força, siga firme aí. E vamos nessa. Conte conosco aqui para abrir espaço sempre que for necessário para os comerciantes aqui da cidade de São Paulo, do estado e também do Brasil. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Boa semana a todos. Valeu.